Olá, universitários! Eu sou o professor Felipe Guilherme Melo e nesse vídeo eu vou dar algumas dicas a partir das minhas experiências para fazer uma boa prova escrita em um concurso público para professor do Magistério Superior. Fiquem atentos, assinem a lista de frequência dando like nesse vídeo, comentem se tiverem alguma dúvida ou alguma sugestão. E se vocês gostarem e acharem que esse vídeo pode ajudar outras pessoas, compartilhem e indiquem o canal, que vai me ajudar muito. Não deixem de se inscrever também no canal para ficar por dentro de todas as postagens. Ative também as notificações que vocês vão receber sempre que eu postar um lembrete. Vamos lá! Como eu já falei, nesse vídeo eu vou contar um pouco sobre minhas experiências em provas escritas de concurso e dar algumas dicas aí que podem ajudar vocês nesse processo, tá? Se vocês têm outras experiências, outras dicas, compartilhem aqui nos comentários que pode ajudar outras pessoas. E eu tô fazendo esse vídeo correndo o risco de perder algumas amizades que já falaram para eu só fazer o vídeo depois que eles fossem aprovados no concurso. Então já deixe aqui o seu like, que eu vou precisar de novos amigos depois que esse vídeo for publicado. E o tema também foi pedido por um colega do programa de pós-graduação em Engenharia Industrial, Alexei, que está fazendo concursos aí. Então espero que ajude não só ele. Particularmente, eu não acho que a prova escrita no concurso consegue medir todas as dimensões necessárias para a prática docente, para ser um pesquisador, para avaliar a gente enquanto profissional. Mas essa é a prova utilizada aí pela grande maioria dos concursos. Na verdade, eu nunca vi um concurso que não tenha uma prova escrita. E ela é eliminatória. Então, é a primeira fase eliminatória. Você precisa passar nela para poder, pelo menos, mostrar suas competências nas fases seguintes. Mostrar seu currículo, enfim. Então, a gente não tem outra alternativa, tá? Então, esse vídeo ele é mais nesse sentido de ajudar quem está participando de concursos, quem deseja seguir carreira acadêmica, do que discutir pontos relacionados à validade ou não da prova escrita, tá? Antes de mais nada, alguns comentários gerais sobre as provas de concurso. O primeiro deles é que você precisa saber todo o edital decorado. Você não pode fazer uma prova sem conhecer muito bem o edital. Eu gosto de imprimir o edital e todas as possíveis retificações que forem divulgadas, ler completamente, grifando partes importantes, fazendo comentários, vendo se eu atendo realmente todos os requisitos. E isso é muito importante, porque sempre que você precisa, você pode pegar o edital, verificar, ler novamente, até conhecer um pouco mais sobre o processo para verificar se ele está acontecendo da forma que o edital prevê. O segundo é você fazer um cronograma básico dos conteúdos exigidos pelo edital e como você vai se organizar para fazer aí cada um desses textos, para estudar para esses conteúdos. É importante você fazer um cronograma genérico, não precisa ser uma coisa tão detalhada assim, porque às vezes você nem consegue cumprir e tal, então vai burocratizar mais ainda um processo que já é burocrático. O terceiro comentário é sobre a preparação dos pontos da prova escrita. Geralmente são 10 pontos, eu já vi concursos até com 12, mas no geral ali são 10, e é importante que você prepare cada um dos textos referente a esse ponto. O concurso em si ele já demanda uma energia muito grande, um desgaste físico, desgaste mental, então você arriscar preparar 5, 6, 8 pontos e de repente ser sorteado um daqueles que você não estudou, é você se submeter aí a um desgaste emocional nesse sentido, tá? Então, prepare todos os pontos, vá seguro que você se preparou da melhor forma para aquele concurso, que tudo vai correr bem, tá? A prova didática, além de muito conhecimento sobre o tema, ela precisa também de uma certa estratégia aí na preparação. Então esse vídeo vem para suprir essa parte de estratégia. Eu trago aqui algumas dicas para vocês se prepararem antes, durante e até depois da prova também. Vocês vão ver que tem dicas que são muito válidas de serem aplicadas. A primeira dica está ligada à organização dos pontos para a preparação dos textos para a prova escrita. Eu gosto de organizar por afinidade com cada um dos pontos. Então, eu priorizo esses pontos e aí o primeiro conselho que eu dou é vocês procurarem teses ou dissertações, 2 ou 3 teses ou dissertações que tragam capítulos que abordem esses temas ou seções e deem uma lida nesses capítulos
para vocês poderem ter uma visão geral sobre esse tema, ter um panorama geral sobre o tema. E aí a tese em si, ou a dissertação, ela já traz ali no texto várias citações de autores que são renomados nessa área, de artigos que trazem novidades. Então é muito bom essa leitura prévia, tá? Não é copiar e colar o conteúdo da tese, até porque não é um conteúdo didático. É mais para você ter essa primeira aproximação com o tema. O segundo passo é você escolher os livros que são base para aquela disciplina, para aquele tema. E aí, para escolher os livros, eu gosto de procurar também alguns planos de aula, professores em instituições de ensino do Brasil. E aí, com base nesses planos de aula, eu vou olhando como eles distribuíram os tópicos e quais são as referências básicas e as referências complementares. Isso já lhe auxilia muito no começo. Então, você já tem ali um norte muito bom para iniciar a preparação do seu texto. Então, o texto tem que ser didático, denso em conteúdo e não pode ser genérico. Tem que ser específico naquele ponto realmente que foi sorteado. Não pode fugir muito do tema, que isso aí acaba dispersando a banca na hora de revisar o seu texto. Divida o texto em seções. Então coloca uma introdução explicando os principais conceitos, quais são os autores que você vai se basear para desenvolver aquele texto. E aí, na sequência, o desenvolvimento, que é a parte mais densa, use imagens que você consiga desenhar, gráficos, esquemas. Eu acho muito interessante o esquema no texto da própria escrita, para ilustrar ali o encadeamento das ideias. Você pode fazer citações também, colocar o sobrenome do autor e a data, e aí lá nas referências, não é obrigado que você saiba tudo, até o ISBN do livro. Você só precisa saber o sobrenome do autor, as iniciais ou não, a data e o título do livro. Isso aí já mostra que você estudou o suficiente para saber onde aquele tema ali tem sido tratado, tá? Não precisa você saber de tudo também nesse sentido. Se souber, é bom, melhor ainda. Mas a banca, eu acho que ela não vai se apegar a esses detalhes tão minuciosos, tá? Então, divida o texto em tópicos ou seções, de modo que o conteúdo ele seja apresentado linearmente. Os leitores da prova, eles possam perceber que o texto ele vai ali se aprofundando aos poucos, de forma lógica, tá? Vocês podem também, se acharem conveniente, pensar numa estrutura mais ou menos similar a um capítulo de um livro. Então, dependendo do tópico, você até consegue encontrar capítulos de livros que já são bem subdivididos e aí você faz o mesmo esquema na sua prova, porque vai facilitar a revisão. No final, você faz considerações aí, resgatando cada uma daquelas principais ideias. Coloca um parágrafo com sua opinião mais pessoal, assim, acho que fica um pouco mais autêntico você colocar com suas palavras o que se trata aquele tema. Depois relacione o tema da prova escrita, né, com as demais áreas do curso ou disciplinas, de quais conteúdos ele depende, quais conteúdos mais na frente. Esse que você está tratando na prova escrita, ele vai ser base, talvez implicações para a atuação profissional, considerando, né, o escopo daquele conteúdo ou daquela disciplina. Isso aí vai mostrar que você também tem ali uma visão do todo. Você está administrando um conteúdo que você sabe o que vem antes, você sabe o que vem depois, você sabe qual a importância disso dentro da matriz curricular do curso. O que faz sentido, né, contar, porque é um concurso para docente. Até o tamanho do texto depende aí muito do edital. O que eu fiz quando eu estava prestando concurso é digitar cada um dos pontos no computador. E aí, acho que a prova era 15 páginas escritas à mão, a prova escrita. E aí eu fiz de 8 a 9 páginas no computador. Tamanho Arial, letra Arial, tamanho 12, espaçamento 1,5, né? Que é o básico que se usa. E aí eu fiz no computador, todo digitado, imprimi isso aí e passei uma vez um dos textos à mão para ver se o número de páginas se adequava. Isso varia muito também, porque você nunca consegue lembrar exatamente cada uma das palavras, das vírgulas que está lá no seu texto base. E aí você acaba na prova escrevendo um pouco mais livre, né? Sem fugir daquilo, porque a ideia está pronta lá, você já levou aquilo pronto. A segunda dica é: faça esquema conceituais sobre cada um dos pontos. Um esquema conceitual é mais ou menos uma organização das ideias em forma de esquema, em que você usa quadrados, círculos e setas para mostrar como essas ideias estão relacionadas. Então, escreva seu texto
base da prova no computador. Imprima esse texto e faça à mão o seu esquema conceitual. Nesse processo você já vai ali aprendendo, você já vai fazendo ali a ligação entre as principais ideias do texto, colocando um exemplo para ilustrar. Então isso já lhe ajuda a aprender mais sobre aquele conteúdo. E use apenas uma folha para cada ponto. Então você vai ter as folhas impressas com o texto básico da prova e uma folha só que você fez o esquema conceitual à mão. E aí depois você imprime todos os textos, junta cada um com seu esquema conceitual. Eu gosto de mandar encadernar e utilizar aquilo ali como seu livro de cabeceira. Até o dia do concurso você vai diariamente estudar aquele livro que já está pronto, que você já pesquisou, já colocou ali toda a ideia que você pretende escrever na prova. Então você não precisa estar toda hora recorrendo a outras fontes. Espero que esse material, né, ele seja completo nesse sentido, a ponto de você não precisar estar andando com vários livros, enfim, lendo outros textos. A minha terceira dica é: conheça muito bem a banca do seu concurso. Assim que for divulgada, que geralmente não é no mesmo período da divulgação do edital, busque o currículo Lattes de cada um dos membros da banca. Veja se algum deles ofertam alguma disciplina que inclua os tópicos da prova escrita. Busque, se possível, o plano de aula desse professor relacionado à disciplina ou àquele ponto da prova escrita, para ver quais referências ele usa, para ver como ele se organiza para tratar sobre esse tema com os alunos. Isso aí já ajuda muito nesse sentido, porque você vai escrever algo relacionado ao que ele faz. Então você vai dizer o que ele quer ouvir. Então isso é muito bom. Busque também livros ou artigos que algum dos membros possa ter publicado relacionado àquele tema. Isso já mostra para você a visão que ele tem, né? Então você tem que saber lidar com essas questões, por mais que você concorde ou discorde, tá? Pelo menos apresentar essas visões, essas diferentes visões você tem que fazer. E busque orientações que ele já concluiu relacionadas ao tema também. Então, teses ou dissertações que tratou sobre aquele tema, porque possivelmente o orientando escreveu algo que ele concorda, né? Já que ele foi o orientador. Então, você tem que buscar essas fontes para lhe embasar, para você conseguir falar a língua da banca, eu diria. Conseguir dizer para eles o que eles querem escutar. Ao contrário dessa dica de conhecer muito bem a banca, a próxima dica é: não queira saber sobre os seus concorrentes. Não caia na armadilha de olhar o currículo Lattes de cada um dos inscritos para sua vaga. Isso aí pode lhe ajudar, de certa forma, ou pode lhe destruir completamente. Porque você às vezes vai olhar uma pessoa que tem um título a mais que você, que já publicou mais, que tem experiência, e isso pode lhe deixar desmotivado ou deixar você um pouco desenganado com o concurso, sendo que esses aspectos, em relação à prova escrita, que é a primeira fase, muitas vezes não conta tanto. Então a pessoa pode ter o título de doutor, mas ela não se preparou tanto para a prova escrita, que é a principal, é a eliminatória. Então talvez ela pontue mais na prova de títulos, só que ela precisa primeiro passar pela prova escrita. Então meu conselho é que você foque no seu estudo, foque em obter o conhecimento necessário para a prova escrita e não disperse sua atenção com os seus concorrentes. A quinta dica é sobre a organização geral da prova. A prova ela precisa ser um texto organizado. As ideias elas precisam fluir ao longo do texto, se aprofundando aos poucos, para que tudo faça sentido. Como eu já falei, precisa ser denso em conteúdo e precisa ser didático também. Observe aí questões relacionadas à gramática, à ortografia, saiba utilizar bem os termos técnicos daquela área e um ponto importante é a letra. Tudo bem que existem infinitos tipos de caligrafia, só que faça o melhor na sua prova escrita. Porque imagine aí uma banca que pega várias provas para corrigir num prazo muito curto, divulgar esse resultado, e aí sua prova está lá, às vezes tem um conteúdo muito bom, só que a letra dificulta muito a leitura, a banca, eu presumo que já está ali saturada de ver esse texto, ela não vai fazer todo o esforço do mundo para tentar entender o que você quer dizer, porque sua letra é um garrancho e ela não consegue, né, facilmente identificar ali as principais ideias do texto. Então treine, organize sua caligrafia aí, bote ela em dia para que você possa fazer uma prova escrita
bonita, apresentável, tá? Muito obrigado por ter chegado até aqui. Se esse vídeo te ajudou, curta, comente com dúvidas, sugestões de melhorias ou até temas para outros vídeos. E compartilhe também com pessoas que podem gostar do conteúdo. Nos vemos no próximo vídeo.